aqui no estúdio ao vivo, no Tudo Mais. Pastor Marcos Mello, muito obrigada pela sua presença. Que honra recebê-lo aqui. É isso, Daís, eu que agradeço. Muito feliz de estar aqui nesse novo momento do Tudo Mais, né? Um estúdio lindo. E muito obrigado pelo convite. Vamos falar sobre um tema que eu gosto demais, né? Então, é um privilégio estar aqui. E o tema é esse, a fé na era digital. Daqui a pouquinho vamos falar também sobre podcasts, podcasts cristãos, Sim. que hoje, né, tá aí, é uma nova tendência, né, pastor? Mas vamos começar com um livro. Vamos. A fé na era digital. Como as redes sociais moldam o nosso coração. Me fala um pouquinho, quando o senhor pensou em escrever este livro, o que veio, assim? Qual era a necessidade que o senhor sentia? Eu trabalho diretamente com jovens e adolescentes, né? E em todos os aconselhamentos, em todas as conversas, nós percebemos como a nossa geração tem sido influenciada pelas redes sociais, pelos influenciadores, o nome já diz tudo, né? Influenciadores digitais, e os impactos que isso tem causado, tanto na parte emocional como na parte espiritual da nossa geração. E esse livro vem para alertar sobre os perigos do nosso tempo, né? Abrir os nossos olhos. Eu não defendo que a gente deve excluir as redes sociais e sumir da internet. Não é esse o propósito do livro, né? Pelo contrário, eu acho que a gente precisa estar presente no mundo digital, mas como cristãos nós precisamos ser luz ali, né? E nas redes sociais só tem duas opções: ou você influencia ou você é influenciado. E esse livro vem para dizer assim: você nasceu nessa geração com um propósito. E o propósito não é de ser influenciado pelo nosso tempo, pela cultura popular, pelas ideologias desse tempo, né? Mas de ser influência, de mostrar os valores do reino, de se posicionar e utilizar essa voz que a internet nos dá para a glória de Deus. Então, o livro é um grande alerta para que nós não sejamos escravos daquilo que tem chegado até nós, tem sido oferecido a nós e de uma maneira tão violenta, né? As nossas crianças têm sido atacadas, os nossos adolescentes, os nossos jovens, tudo isso com uma capa de que tá tudo bem, de que é legal, que é engraçado, mas na realidade o nosso coração está sendo moldado e a gente está começando a achar que o pecado é normal, que a sensualidade é natural, faz parte, que os likes são o grande propósito da vida, quando na verdade os nossos olhos estão no alvo errado, né? Nós precisamos recalibrar o coração e olhar para Cristo. Então o livro tem esse propósito. Então é um livro que serve aí para crianças, adolescentes, pais responsáveis, para todo mundo aí ter essa ideia, né, de que as redes sociais, elas fazem parte da nossa vida hoje, a internet muito forte na nossa vida hoje, né? Acho que a gente nem consegue viver sem internet hoje, mas assim, é uma questão de escolha, então ali, quando pode navegar, pode ali, né, usar a internet, mas é uma questão de escolha, pastor. E se você não estiver alerta aos perigos, né, você vai acabar sendo levado, porque a internet é muito sutil e ela tem formas de te prender ali dentro. Tudo é preparado, o ambiente é preparado para que você passe mais tempo. A internet, ela personaliza o ambiente para que você se sinta confortável. E quanto mais tempo você gastar, melhor para o aplicativo, melhor para o algoritmo. Tanto é que um dos algoritmos principais a serem observados é o tempo de tela, né? Quanto tempo você está preso ali. Então, uma postagem, um aplicativo, ele é relevante de acordo com o tempo que ele consegue te deixar preso àquela tela. E a reprodução automática, por exemplo, que existe no YouTube, na Netflix, né? Acaba um vídeo, já começa outro, justamente para que você não saia dali. E quanto mais tempo você gasta vegetando nas redes sociais, né, é menos tempo com o Senhor, menos tempo para as suas disciplinas espirituais, para a sua vida mesmo, né, para a sua vida profissional. E se tem uma coisa que a gente não consegue recuperar, é o tempo perdido, né? E estão roubando o nosso tempo e depois a gente vai sofrer as consequências, vai colher os frutos, né, de uma geração que teve o seu tempo, a sua juventude roubada, passou seus dias em frente à tela de um computador e de um celular e não viveu o seu propósito, não viveu aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, não cumpriu a sua missão. E como você mesmo falou, né, esse livro fala não apenas com a juventude, mas com todas as idades, porque hoje até os adultos, os idosos estão nas redes sociais e passam o dia no Zap, né, compartilhando, encaminhando coisa. Então é um tema que todos nós precisamos estar alertas e sermos confrontados por ele. A gente tem que vigiar mesmo, porque muitas vezes,
eu escuto o pastor assim, ai, não tenho tempo, é tudo muito corrido, não dá tempo. Aí quando recebe o relatório ali diário de quanto tempo fica ali no celular, 5, 6 horas, tem gente que fica até mais do que isso por dia, ali navegando nas redes sociais. Eu separei um trechinho aqui, que é um pouco do que a gente está dizendo agora. Você deve concordar comigo, que está escrito aqui no texto, tá, gente? Que aquilo que consumimos, assistimos, lemos ou compartilhamos molda nossa visão da realidade, o comportamento da comunidade em que estamos inseridos. Se isso é verdade, então, como igreja, devemos estar atentos à principal ferramenta de formação da cosmovisão do indivíduo nos dias atuais? Exatamente. É exatamente isso. A igreja não pode se isentar disso, né? Se a gente entende que a rede social está moldando o coração, está transformando a cosmovisão, a maneira de viver, a forma de pensar, então a gente precisa tomar uma atitude, a gente não pode sair desse debate. É muito mais confortável fingir que nada está acontecendo e bola para frente, vamos falar de outras coisas. Mas a igreja é chamada para responder os conflitos e os dilemas da nossa geração. Muitas vezes a igreja está respondendo questões que a sociedade não busca mais respostas, a gente já entendeu, tá tudo ok. A igreja precisa responder os dilemas da nossa geração hoje. O que o pessoal lá fora está questionando hoje, porque nós temos a resposta, nós não podemos nos calar. Eu não posso olhar para a minha juventude e vê-la escrava da pornografia, por exemplo, e fingir que está tudo bem, quando não está. Eu preciso me levantar como uma voz. A igreja precisa fazer alguma coisa diante disso, por mais complicado que seja, por mais difícil que seja falar sobre essas coisas, né? Recentemente, nós falamos com os nossos adolescentes sobre sexualidade, por exemplo. O pastor Arival foi lá e vocês sabem como ele é, né? Ele fala mesmo abertamente sobre tudo. E sempre muitas pessoas criticam, poxa, falando sobre isso com pessoas tão jovens, né? Com adolescentes e tal. Mas esse é nosso papel como igreja. Se eles não ouvirem sobre esses temas aqui, eles vão aprender sobre isso lá fora. Ou na internet. Ou na internet. Que é ainda pior, exatamente. Então, a gente precisa se posicionar, precisa falar e pagar o preço de levantar assuntos polêmicos. E o preço é não ser bem interpretado, ser criticado, mas todas as vezes que a gente se levanta para combater essa cosmovisão, a gente recebe os ataques, né? E precisamos estar preparados para isso. Precisamos estar preparados para isso, os pais também, né, terem esse amparo aí também da igreja, né, porque assim, não é um assunto que não se fala, não, vamos falar sobre isso, né, como lidar com os filhos aí nas redes sociais, na internet. Tem gente participando aqui com a gente, ó, Delva, um bom dia para você, um beijo, Danilo, Ivan, um beijo para você, a Tinha Lopes, estou amando tudo mais. Esposa do nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes. Um beijo para você, viu, Tinha? Pastor, hoje a IPP-TV está na internet, né? Estamos aqui num canal, a TV missionária da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O senhor teve logo no comecinho aí, é um dos idealizadores da IPP-TV. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Em meio à pandemia, o pastor Arival, né? Sempre com muitas ideias, à frente do seu tempo, verdade. Ele me procurou, na época eu era responsável pela comunicação da igreja, e ele me deu esse desafio, né? Vamos fazer uma TV. O pessoal tá em casa, tá trancado, não tem o que assistir, não tem o que consumir. Tudo bem, pastor, quanto tempo a gente tem para isso? Ele falou 30 dias. 30 dias? 30 dias. Assim a conversa. E aí a gente chamou pessoas e nos mobilizamos, criamos ideias, colocamos no papel e começamos a fazer. Ele levantou campanha para arrecadar recursos para a compra das câmeras. E numa salinha pequena a gente iniciou a TV e hoje Deus fez coisas grandiosas. E a gente só pode colocar o mérito em Deus, porque o que aconteceu com a IPP-TV não tem outra explicação, a não ser a mão do Senhor, né? Nós sonhamos, planejamos, executamos, mas é Deus quem dá o crescimento, né? E foi assim com a TV, e eu acho que Pinheiros tem essa marca de ser muito pioneira, e nas redes sociais ela também tem sido, né? Nós somos, por exemplo, uma das primeiras igrejas a ter um estúdio de podcast, né? Que é o nosso tema de hoje. Vamos chegar no podcast. Então, você não encontra uma igreja que se preparou para isso, né? Que separou um espaço, um estúdio, colocou pessoas profissionais da área para trabalhar, para gerar conteúdo. E também é nossa responsabilidade fazer isso, porque é muito fácil dizer assim, olha, não assista esse tipo de conteúdo, isso aqui é errado, isso aqui não te faz bem.
Mas, e como igreja, o que a gente está oferecendo, né? Qual alternativa nós temos dado? Olha, não é legal você ver isso, mas está aqui. A gente se esforçou para produzir algo legal, bem feito, com a qualidade, para que você possa consumir isso daqui. E até tem um texto que eu gosto muito de compartilhar quando eu falo sobre esse tema, que é o de Filipenses 4:8, né? Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, é isso que a gente precisa trazer à memória, né? Coisas boas, é isso que a gente precisa consumir, ouvir, coisas de boa fama, coisas amáveis, né? Coisas verdadeiras, respeitáveis e justas. E a IPPTV tem proporcionado isso, né? Tem levado isso para as pessoas. Olha, fica aí a dica então, né, pastor? Se quer ir navegar na internet, nas redes sociais, fica aqui na IPPTV, não pois é? Conteúdo tem. Conteúdo né, cristão de qualidade vai encontrar aqui. E como é que foi todo esse processo, né? Tipo, 30 dias. A igreja tinha a Rádio Pinheiros, que já fazia esse trabalho de levar a palavra de Deus. E aos poucos vocês foram montando e foi criando forma. Até hoje nós temos aí 5 podcasts, né? Aqui na casa. Como é? A Rádio Pinheiros era bem amadora, digamos assim, né? No sentido técnico da coisa. E é um bom testemunho porque muitas igrejas veem nossa estrutura hoje e dizem assim: Pinheiros é uma igreja que tem condições, por isso, né? Tem uma TV desse tamanho. Mas a gente começou muito pequeno. E a rádio tinha bem o formato de podcast mesmo. Era webcam e alguns microfones simples ali, mas um conteúdo extremamente profundo, né? E isso fazia que o alcance já fosse muito bom. E de lá para cá, nós, com muitos voluntários, né? Muita boa vontade dos irmãos, começamos a criar os cenários, a colar caixinhas de ovos mesmo, com poucos recursos. Mas fizemos com o coração e Deus abençoou, né? Eu acredito muito na motivação do coração em tudo que a gente faz. Por mais simples que seja, quando a gente faz olhando para Cristo, não tem como sair mal feito. A gente vai dar o nosso melhor e o negócio vai funcionar. Dá tudo certo. Dá tudo certo, pois é. Pastor, olha, eu separei aqui. Hoje nós temos, gente, olha, Mulher de Verdade, que vai ao ar toda segunda às 7h30 da noite. O MP3, que é da Mocidade, às 9h30 da noite. Quarta-feira nós temos às 9h30 da noite também Fé e Ciências com Marcos Eberlin. Tem o IPP Pode Mais, que é sobre jornalismo com o nosso diretor Quirino, às quartas, 7h da noite. Temos também o Arivalcast e hoje tem estreia, Redireção às 9h30 da noite, logo depois aí do Conexão com Deus, então você não pode perder. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o Redireção, saber mais sobre esse novo podcast aqui da IPPTV. E pastor, essa tendência de podcast, né? Essa tendência de... vamos falar de podcasts cristãos. É uma tendência que está em alta, né? As pessoas procuram aí nas plataformas de áudio. Por quê? Né? Porque eu percebo assim, o ir e vir, tá no carro, vai ouvindo, você liga em casa, você consegue ali fazendo outras coisas e também ouvindo. Por quê? É muito curioso, porque a nossa geração é muito imediatista, né? Nós estamos no tempo dos vídeos curtos, né? O TikTok de 15, 30 segundos, os Reels. Nós não temos muita paciência para longos conteúdos, mas o podcast vem em contramão de tudo isso e oferece episódios de 1, 2, 3 horas, né? Alguns mais do que isso. E as pessoas param para ouvir. E eu creio que isso está muito ligado à vontade do homem de ouvir histórias, né? De gostar de conversar, de parar mesmo a correria da vida, né? E simplesmente trocar uma ideia, conversar sobre histórias. E Jesus fez isso, né? Jesus contou parábolas para as pessoas e ele atraía multidões, né? Contando mesmo, conversando, contando histórias. E eu acho que o podcast tem essa vertente, assim, de trazer uma necessidade do homem de conversar, né? Sobre assuntos relevantes. Quando a gente fala de um podcast cristão, isso faz muito mais sentido, né? Porque a gente está falando sobre coisas que realmente são relevantes na nossa vida, no nosso dia a dia, que faz parte da nossa pauta, do nosso cotidiano. E conteúdos longos também nos ajudam a remir o tempo, porque às vezes nós temos 1 hora lavando louça, seria 1 hora perdida, né? Mas se você está ouvindo algo que é edificante, você está ali fazendo sua atividade doméstica aí, mas você também está sendo nutrido espiritualmente, né? Seja no trânsito, na fila de um banco. Eu aprendi
que ter esses conteúdos sempre por perto, assim, me ajudam a remir o meu tempo, né? Então eu não tenho mais tempo perdido. Exato. Quando a gente tá num grande engarrafamento aí no trânsito, você tem duas opções: ficar olhando os carros, reclamando, buzinando e brigando com todo mundo, ou você pode aproveitar aquele tempo ali para ser edificado, colocar alguma coisa, né, que vai te levar a refletir, a conhecer mais de Cristo. Eu acho que o podcast é uma excelente ferramenta para isso. Excelente. Ó, temos um recadinho aqui para o senhor, ó. A Delva mandou: pastor Marcos Melo, você é uma bênção. Amém. Deus continue abençoando sua vida, família e ministério. A Amália também, ó, bom dia, que Deus nos abençoe grandemente. Um beijo bem grande para vocês e obrigada pela participação, viu? Aqui no Tudo Mais. Eu acredito muito aí que o podcast, o alcance do podcast que é interessante, né? A TV aí, a gente, claro, conseguimos alcançar também bastante gente, mas o fato de você estar aqui, na mão, sim, conseguir fazer essas outras atividades, você acredita que o alcance do podcast, ele é muito poderoso? E ele tem a capacidade de ser multiplataforma também, né? Porque hoje nós podemos fazer recortes e publicar no Instagram, no TikTok, seja onde for, né? Em outras redes sociais, e funcionar como uma isca para um conteúdo mais profundo. Porque em 15 segundos, em 30 segundos, a gente não consegue entregar muita coisa. Não dá para você ser tão cirúrgico assim e profundo no que você quer falar em tão pouco tempo, né? Então o corte de um podcast pode chamar a atenção de alguém para um assunto mais denso. E nós precisamos sair da superficialidade. Então, ter conversas realmente com mais tempo, com mais profundas, né, nos ajudam a entregar esse conteúdo que a nossa geração precisa de mais. Porque nós estamos acostumados à superficialidade, a nunca tratar a coisa com mais tempo, né? Estamos com muita pressa. E quando o podcast diz assim, ó, vamos sentar agora e na próxima hora a gente vai debater sobre esse tema aqui, ele está indo de encontro a essa correria, né, que a gente está tão acostumado. Não deixa de ser um trabalho missionário aí, também, né, que é levando a palavra de Deus, que é um trabalho que a gente faz aqui na TV também, tentando levar o máximo possível aí, né, do evangelho para as pessoas que estão em casa, no trânsito, né, na vida, sim, que está aí correndo, mas que consegue também acompanhar a gente. O podcast, ele é uma tendência que, assim, está bem mais forte recentemente. Ele não é tão novo, né? Ele já foi criado há um tempo. Sim. Mas, assim, o que o senhor acha disso? É uma ferramenta interessante? Porque sim, é uma mistura de rádio, né? TV também, alguns. Tem até algumas piadas, né, que dizem assim, nossa, o podcast não tem nada de inovador porque a rádio está aí há tantos anos, né? E nada mais é do que uma reinterpretação da rádio, né? Mas foi em 2004 que esse termo começou a surgir, né? Uma junção de iPod, aquele dispositivo de áudio, né, da Apple, com o broadcast, que é transmissão em inglês, né? Então ficou um podcast. E foi na pandemia, embora esse termo foi criado em 2004, mas foi na pandemia que o boom aconteceu, né? Que ele recebeu um alcance maior, e eu acho que está muito relacionado a isso, né? As pessoas tiveram mais tempo para parar e ouvir, né? Tiveram as suas vidas aí desaceleradas, e desde então elas entenderam que pegaram gosto pelo formato, né? E a gente, claro, não poderia ficar de fora e aproveitar isso para expansão do evangelho, né? Hoje nós temos o desafio de trazer pautas relevantes nos podcasts e aqui na TV, por exemplo, nós temos podcasts direcionados para cada público, temos podcasts falando para jovens, temos mais voltados para mulheres, temos de gerais, né, temos de ciência, enfim, a ideia é que possamos alcançar, uma forma bem estratégica mesmo, missionária, né, de alcançar aquele público, de trazer a pauta que aquele público está interessado e colocar a cosmovisão cristã diante disso, né? Então, eu acho que segmentar e atender a tantos públicos assim é uma estratégia muito positiva que nós temos tido. Isso é excelente, né? Nichar, né? Você consegue ali, né, escolher... Falar para aquele público-alvo, né? Sim. Tipo, para a mocidade, por exemplo, os jovens, né? Ter um podcast só para eles é muito interessante, porque fala a linguagem dos jovens também, ciência. Para o senhor, assim, né? Depois desse ultimato do pastor, 30 dias para fazer uma TV hoje, acompanhar toda essa estrutura, essa quantidade de podcasts, o sucesso, né, da IPPTV, como que é? O que o senhor sente, assim? Olha, eu sinto que nós estamos cumprindo um papel importante
para o nosso tempo. Eu vejo muitas igrejas também começando a se mobilizar em relação a isso, né? A pedir ajuda, a olhar Pinheiros como um bom exemplo de uma igreja que entendeu e se preocupou em estar presente digitalmente. E eu acho que ainda tem muito a fazer. Em geral, a igreja evangélica ela tem muita dificuldade de acompanhar as inovações do tempo, e a nossa geração ela não para. Então, assim, esse ano nós tivemos um boom da inteligência artificial, por exemplo, e a gente está começando a entender como lidar com isso, de que forma isso glorifica a Deus, como a gente consegue aplicar isso na vida da igreja. E nós não podemos estar atrás do nosso tempo. A igreja precisa estar usando a tecnologia, né, da sua geração. Eu sempre dou o exemplo da própria Reforma Protestante, né, quando a imprensa foi utilizada para divulgar a Bíblia, né, para colocar a Bíblia na mão do povo. Então era tudo o que tinha de mais tecnológico da época e fez com que o evangelho fosse levado, né, fosse propagado. E é bem assim nos nossos dias também. Precisamos estar atentos às tecnologias da nossa geração para o evangelho. E quando eu vejo a igreja de Pinheiros sempre se preocupando com isso, o pastor Arival investindo pesado nisso, porque é um investimento grande, alto, mas nós não podemos olhar pela ótica de que a gente está gastando dinheiro, né, à toa. Não, a gente está investindo em missões, e se antes a igreja investia pesado em impressão de folhetinhos para distribuir, né, nas praças e tal, hoje as pessoas estão no celular. A gente precisa investir em tecnologia, investir de uma forma estratégica e missionária onde as pessoas estão. E se você for numa praça, no metrô, onde quer que você for, as pessoas estão olhando para baixo, para a tela do celular. E é ali que a igreja precisa estar presente. Então, ao olhar a proporção que Pinheiros se tornou nas redes sociais, na internet, eu tenho essa sensação, né, de que a nossa visão missionária é uma visão moderna, estratégica, e o melhor de tudo é que, mesmo sendo tão moderno, nós não abrimos mão da essência, que é a palavra de Deus, né? Então, estamos levando uma teologia profunda e comprometida com as Escrituras, mas ainda assim se comunicando e dialogando com a nossa geração. Ou seja, levar a fé tem que acompanhar o tempo também, né? Sim. Estamos aí, temos que levar esse conhecimento para as pessoas. Sim. Com o nosso tempo, no caso, as redes sociais, com a internet. A mensagem não muda, mas os meios, né? Os meios mudam. Tá, joia. Pastor, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Agradeço muito. Então, fica a dica aí, né? Sim. A fé na era digital, pode ali navegar pela internet, mas tem que tomar cuidado. Sim, com certeza. E se você está nos assistindo, pode adquirir o livro na Editora Zion, né? Como a gente já falou aqui, ele também está disponível em e-book. Tem gente fora do Brasil que acompanha a IPPTV, né? Pode ter o livro de forma digital, e toda a renda é revertida para missões no Brasil e no mundo. Então nós estamos incentivando bastante que as igrejas leiam esse livro com a sua juventude, façam grupos de leitura, porque realmente queremos ser um tema importante para ser debatido nos nossos dias. Excelente, pastor Marcos Zelo, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Agradeço muito. Foi um prazer, um grande abraço. E olha, gente, nós vamos para um rápido intervalo. Tudo Mais já volta para falar sobre estreia hoje aqui na IPPTV. É o Redireção, às 9h30 da noite. Não saia daí, a gente já volta.